Está no ar o podcast Amor de Novela. Estamos no capítulo 8. E qual que é o capítulo de hoje, Agnes? O capítulo de hoje é Evoluções e Aprendizados nos Relacionamentos. Será que é possível isso? Será que é possível? O que vocês acham? Eu acho que o relacionamento ele foi feito para isso, né? Eu acredito que se não tem um aprendizado, se não tem uma evolução, o relacionamento para mim eu acho que perde sentido. Qual que é o sentido de eu me unir com uma outra pessoa, de eu ter um relacionamento, se não é para eu aprender, para eu evoluir, para eu melhorar em alguns aspectos na minha vida? Se não tem esse aprendizado, qual que é o sentido? Qual que é o sentido do relacionamento com a família? Qual é o sentido da minha família? Se não é para eu evoluir, se não é para eu aprender alguma coisa. Né? Relacionamento que eu estou falando é referente a tudo, né? Qual que é o sentido do trabalho? De eu ir para o trabalho só para eu ganhar o dinheiro? Mas o que eu estou aprendendo ali? Qual que é a evolução que eu estou tendo no trabalho, nesse relacionamento, no ambiente de trabalho? Qual o presente aqui pra mim, Qual né? o presente aqui para mim? A partir do momento que a gente nasce, a gente já está aprendendo tudo. Eu acho que não tem como você não estar num relacionamento e falar, esse relacionamento para mim foi em vão, vazio. Na verdade, é o quanto que você não está enxergando o que você aprendeu, o que você pode aprender sobre isso, né? E tem essa, né? Quando a gente termina um relacionamento, fala, ai, não deu certo. Como assim não deu certo? Na verdade, deu certo, né? Deu certo, cara. Né? Para onde que você está olhando? Né? O que você está observando? O que você tirou de aprendizado disso? Várias coisas foram criadas, né? Vem um pouquinho ali. Aí, tá Várias saindo. coisas foram criadas, né, no relacionamento. E às vezes as pessoas elas entram nesse mérito, né, de falar, o relacionamento não deu certo, porque elas realmente elas estão olhando para o que elas perderam. Na verdade, e se as pessoas começassem a olhar para o que elas ganharam e que elas podem ganhar? É um ponto de vista, né? É só um interessante ponto de vista. Tudo que a gente fala aqui são interessantes pontos de vista. Né? Tudo que a gente fala nesse podcast, tudo que eu acho, tudo que eu penso, todas as experiências que eu vivi, tudo que são pontos de vista. Não tem o que é um certo ou um errado. Até o ponto de vista de que você terminar um relacionamento perdeu, né? É um ponto de vista, é um É. interessante ponto de Às vista. vezes um término é um ganho. Né? Então, mas se a gente parar entrar no lado do julgamento, porque aí você já percebe um pouco da energia do julgamento. Na Sim. verdade, é você perceber o que foi criado. O que foi criado ali. Porque a partir do momento que você está num relacionamento, eu acredito, pelo menos, vou falar por mim, né? Quando eu estou num relacionamento, eu não estou num relacionamento simplesmente por estar. Estou porque eu gostaria de criar mais. Na verdade, na minha vida, desde quando eu comecei no meu processo de autoconhecimento, eu percebi que eu não tô sozinha nesse planeta. E eu não tô nesse planeta simplesmente por estar. Para eu acordar de manhã, trabalhar, e depois dormir, depois acordar de novo e trabalhar. Não, eu estou aqui porque eu sou parte essencial para a evolução desse planeta. Tudo que eu faço aqui tem um efeito, seja aqui, seja num outro país, numa outra parte do mundo, eu não sei aonde que está chegando as minhas ações. Né? Porque tudo que você faz tem um impacto em algum lugar. Daí vem o termo somos todos um, estamos todos conectados. Não sou eu, somos nós. Então, se eu estou num relacionamento sem um propósito de criar mais para mim e para o planeta, para mim não faz sentido. Né? Então, eu estou muito consciente que eu estou num relacionamento e quando eu começo a entrar em contato com tudo que eu curo em mim nos relacionamentos, eu sei que eu estou curando não só em mim, eu sei que eu estou abrindo possibilidades para que outras pessoas também possam enxergar isso nelas, porque eu sei que eu estou conectada a elas. E aí, às vezes, a gente esquece que nós somos experiências, né? Que nós estamos vivenciando e vivendo essas experiências. E que toda experiência, ela tem um efeito, um impacto. Que legal isso, né? E como que é você viver... Na verdade, você tem essa consciência, né? De que somos todos um. Né? Não é que você vive o relacionamento falando, eu estou tomando essa atitude para o planeta.
Estou fazendo, né? Não, eu não entro num relacionamento porque eu estou fazendo pelo planeta. É. Não, eu tenho a consciência de que eu não estou sozinha, que eu estou conectada às pessoas. Que é o efeito borboleta, né? Qualquer ação que você tiver aqui vai, puf, Porque eu acredito assim, pra vai mim, qual expandir. que é... Hã? Qualquer ação que você fizer, ela reverbera, é o efeito borboleta, né? Que dizem. Que você faz aqui tem um impacto lá no Japão, um exemplo, né? E o propósito pra mim, em todos esses processos, sejam eles em relacionamentos amorosos, familiares, um relacionamento comigo mesma, o propósito é eu ser cada vez mais eu mesma. Eu acho que é aí que tá o grande desafio. Porque muitas pessoas, elas acabam entrando em relacionamentos e elas não conseguem ser quem elas realmente são. Então, cria-se uma imagem. As pessoas, elas acham que elas precisam criar imagens para estar dentro de um relacionamento. Por exemplo, eu começo a criar uma imagem de como eu acredito ou como eu gostaria que a pessoa me visse. E quando você faz isso, na verdade, você está criando menos, você está contraindo, você não está expandindo para mais possibilidades. E como que você muda as situações, o mundo, como que você muda realmente? É quando você é você mesmo. Então, quando você está em um relacionamento sendo você mesmo, você está mostrando, mesmo que inconscientemente, estou falando não você inconscientemente, mas para as pessoas que elas não têm muita clareza do que você está mostrando ali, mas elas percebem possibilidades diferentes. Quando você é você mesmo num relacionamento, elas olham para aquele relacionamento e elas percebem, nossa, tem alguma coisa diferente ali. O que será que tem ali? Né? Como que aquele relacionamento ele é criado? Por que ele é daquele jeito? Me parece ser expansivo, sei lá, mas tem alguma coisa diferente naquele relacionamento. E as pessoas começam a prestar mais atenção. E aí você acaba mostrando para elas, mesmo sem saber, que existem possibilidades diferentes de viver relacionamentos. Nada disso que eu tô falando, eu não sou expert, estou muito longe de ser expert de relacionamento. Tudo isso que eu tô falando é em meio a muita imperfeição. Não é perfeito isso. Não, mas o que é imperfeição, o que é perfeito também são pontos de vista, né, Agui? Não, são julgamentos, são né? julgamentos. São julgamentos, porque às vezes as pessoas elas ficam buscando um relacionamento perfeito. Na verdade, o relacionamento perfeito que ela julga ser perfeito pelo ponto de vista que a sociedade põe que tem que ser um relacionamento. Perfeição é julgamento. Ser perfeito é julgamento. Né? Sendo que as pessoas elas poderiam muito bem viver aquele relacionamento, viver o que receber daquele relacionamento. O que você pode receber do seu relacionamento? O que você não está disposto ou disposta a receber do seu relacionamento? Às vezes um relacionamento, a gente falando disso de durar, né? Às vezes um relacionamento que dura, sei lá, 6 meses, existe mais aprendizado do que um relacionamento de 10 anos, um exemplo. Dependendo de como é essa entrega do casal, né? De aprendizado mesmo. Às vezes você em 6 meses, em um ano, você aprende muito mais, você troca muito mais com a pessoa do que às vezes um relacionamento que é cada um pro seu lado ali, entendeu? Cria muito mais. Então tudo isso é muito relativo, né? Meu ponto de vista, né, sobre o assunto, eu procuro sempre simplificar e ser mais objetivo possível. Né? E eu entendo que as pessoas ficam na nossa vida o tempo suficiente de trazer um aprendizado. Seja por mais tempo, por menos tempo, mas todo mundo que vai passar por nossa vida, seja relacionamento, qual for, vai trazer pra gente algum aprendizado. Né? Eu faço até uma analogia que a nossa vida é como se fosse um passeio de trem. Né? E o tempo todo as pessoas vão embarcar e desembarcar né, no nosso vagão. E cada embarque e desembarque é um aprendizado que vem com a pessoa, né? Então é basicamente isso, né? As pessoas vão te trazer um aprendizado, às vezes de forma positiva, às vezes de forma negativa, mas sempre vai trazer um aprendizado. E umas ficam mais, outras ficam menos, né? Mas sempre é o tempo suficiente. Então se aquela pessoa saiu da sua vida, você pode ter certeza que o que ela tinha que passar, te passou. Então vai vir outras, né? A nossa vida toda foi assim, as pessoas vêm, vão, umas ficam mais tempo, outras ficam menos tempo,
mas sempre vão trazendo aprendizado, né? Às vezes a gente não percebe, que é que nem você falou, né? Que a gente não consegue ver o lado positivo. Mas é isso. Eu acho assim, um negócio também que eu aprendi no meu relacionamento junto com a Gisele, que vai de encontro que você está falando, é da gente também. O que acontece nos relacionamentos assim, quando a gente cria um pico de estresse e pega e termina. Eu terminei com a Gisele umas 3 vezes. Ela com você? Não, eu e ela, assim, né? A gente se separou, acho que foi umas 3, 4 vezes. E às vezes durou dias, durou semanas, e teve um que durou mais, assim, durou acho que um mês. Mas aí a gente percebeu o seguinte: o que a gente tem que aprender aqui? Qual que é o ponto? Um exemplo assim, estou com ciúmes, tenho ciúmes, você age desse jeito, não sei o que lá, não sei o que lá, vamos terminar. E terminamos. Eu falo, não, peraí. Se eu tenho ciúmes e eu terminei, se eu tiver com uma outra pessoa, também possivelmente eu vou ter esses ciúmes. Então vamos trabalhar esses ciúmes junto. Você entendeu? Isso aconteceu. Então vamos trabalhar isso. Eu falei, a gente vai terminar por conta disso? Na verdade, eu acho que agora que a gente... eu preciso de alguém para eu trabalhar o meu ciúmes. Se eu não tiver ninguém... Você não consegue trabalhar. Se eu for solteiro, como que eu vou trabalhar meus ciúmes, né? Então eu preciso de você para trabalhar isso, meus ciúmes, para eu aprender alguma coisa. E ela também, ela precisava de mim para trabalhar isso. Então, muitos relacionamentos terminam, acho que por conta de um estresse no pico, assim. Não, aí o que eu tenho que olhar aqui e o que a gente pode trabalhar isso junto, sabe, assim? Muitas das questões que a gente terminou, a gente falou, não, então vamos trabalhar isso junto, vamos ver o que mais é possível aqui, que a gente pode trabalhar e evoluir nisso. Né? Quanto que é com ciúmes, sei lá, ciúmes eu dei só um exemplo aqui, mas, enfim, qualquer outra coisa. Né? Eu acho que acontece muito disso, da gente não se conversar e não olhar para as questões, sabe? E eu acho legal isso da Gisele, isso, que a gente pega e a gente dialoga e a gente olha para as questões e fala, tá, o que eu tenho que melhorar aqui? Quem sou eu hoje, né? E quem vai... Grandiosas e gloriosas aventuras teremos, e quem vai ser eu amanhã, né? Então, a gente tem que olhar para isso. Eu acho que, para você que está escutando esse podcast, é isso. Relacionamento é sempre um aprendizado. Então, se está acontecendo alguma coisa, Qual o presente aqui, o que eu tenho que fazer para eu mudar? Não mudar, eu aprender aqui, né? O que eu tenho que aprender com isso? Mas quando você fala ciúme, na verdade isso aí é só a ponta do iceberg, né? Porque normalmente quando a pessoa sente ciúmes, ela quer mudar outra pessoa, né? Então você percebe que o ego falando mais alto. Então é diferente, né? Você chegar você está conversando com a Gisele e você falar para ela, Gisele, eu não quero que você faça tal coisa. Né? Você vê que é uma forma imperativa que você está impondo. Agora você chega para ela e fala, Gisele, isso me chateia muito quando você faz esse tipo de coisa. Então se ela estiver te correspondendo, ela vai deixar de fazer. Né? Agora, às vezes, quando você põe de forma imperativa, daí que começa a surgir aquela divisão. Né? Na verdade, eu acho que para mim as duas formas é a mesma coisa. Um jeito mais persuasivo e o outro mais bruto. Mas na verdade, isso vai de encontro com o que o Leandro falou, porque isso também é trabalhado, isso também é conversado, Sim. Desde que você esteja na disposição para isso. Né? Porque assim, uma pessoa que fala de uma forma imperativa e ela chateia a outra pessoa pode falar, eu não gostei que você foi uma pessoa, você agiu desse jeito, né? Você falou desse jeito imperativo. Como é que a gente poderia resolver isso? É diálogo, cara. É diálogo, não tem jeito. Diálogo. O meu primeiro relacionamento com a mãe da Ana Clara, eu não tinha diálogo. De verdade. A gente não conversava, não. Não tinha. E quando conversava era treta. Aí pra não tretar, eu não conversava. Sabe? Isso aí foi um aprendizado. E depois, no meu outro relacionamento, a gente já dialogava um pouco mais. Entendeu? Aí depois que eu terminei o meu noivado, eu tive um outro relacionamento que durou 1 ano. Nossa, esse era só conversa. Era conversa. Ali eu aprendi a conversar, a dialogar ali. Você entendeu? Mas eu tinha esse bloqueio de eu me travar.
de não conversar para não causar uma intriga e às vezes falando, se eu começar a conversar aqui vai rolar uma separação e eu não quero terminar. Esse negócio de não conversar porque vira briga vai muito de encontro com eu estar com todas as minhas barreiras abaixadas na permissão, né, para receber o que aquela pessoa está falando sem julgamentos. E aí que vem o desafio no relacionamento. Porque a gente não pode esquecer que as pessoas, elas têm sim suas experiências, suas vivências, né, os seus traumas. E quando você tem essa percepção, e se você é a pessoa mais consciente naquele momento, você tem que baixar suas barreiras. Né? E você tem que usar do não julgamento, né? Não sei. E o quanto que a gente não quer esse confronto, né? O quanto que a gente não quer se confrontar, o quanto que a gente não quer olhar para as nossas questões também, né? Eu tô falando por mim, o quanto que eu não queria olhar para as minhas questões, então eu me calava. Num relacionamento, você é um espelho, né? Total. Na verdade, você é um espelho para a pessoa é um espelho para você. Total. Então, se tem alguma coisa que te irrita muito naquela pessoa, aquilo está presente primeiramente dentro de você, né? Então, quando a gente entra num espaço desse de não comunicação, onde a gente não pode conversar porque a gente vai começar a brigar, é exatamente porque o que eu não estou disposta a olhar em mim? O que eu não estou disposta a fazer aqui, nesse momento, para perceber o que tem em mim? Para curar o que tem que ser curado aqui, exatamente. Né? E também essa questão de não vou conversar que eu vou brigar, isso daí é uma questão de conversar e falar assim, o que a gente pode falar aqui para não entrar numa discussão? Calma, por que tá assim? Por que se estressou? Calma, vamos conversar. Né? Vamos resolver isso daí. Eu tô achando, é um negócio de querer colocar o seu ponto de vista, né? Muitos relacionamentos assim, e que gerava treta, era essa. Não, eu acho que é assim, não, você é assim, aí fica botando... Então, mas às vezes não é nem a pessoa querer colocar o ponto de vista. É você não querer nem colocar o seu ponto de vista e simplesmente definir que o ponto de vista da outra pessoa tá errado. Também. Né? E aí é onde acontecem os picos de estresse que você falou e que acabam terminando. Né? Então, tem várias coisas nesse ponto, né? Nesse assunto de... O que a gente pode aprender com os relacionamentos? O quanto que a gente pode evoluir com os relacionamentos? Eu acho que, em primeiro lugar, para que isso aconteça, é a nossa disposição... de se melhorar. De se olhar, de ver o que eu tenho que curar em mim, o que eu tenho que mudar em mim, o que eu tenho que evoluir em mim, antes de olhar para outra pessoa. Né? Aí eu acho que relacionamentos, a disposição da gente se olhar, da gente ver o que a gente tem que curar na gente, para daí sim olhar para o nosso relacionamento. Né? A gente já falou várias vezes aqui desse negócio do que... O Mário que fala isso. Como é que é? O que tá dentro tá fora, e o que tá fora está dentro. O que tá em cima tá embaixo. O cabailão. Como é que é? Você fala? O que tá dentro está fora, o que tá em cima tá embaixo. É algo assim, né? Então, isso se aplica... Hermes Trismegisto. Isso se aplica... nos relacionamentos, em todos eles, né? E não estamos falando só relacionamentos amorosos, mas dentro da sua família. Se você tem alguém na sua família que te incomoda, na verdade você tem que olhar para você. Né? O que tem em você. Você quer falar alguma coisa sobre? Eu tava vendo um vídeo com o Dan Heer, do Access Consciousness, e ele falou uma coisa bem interessante. Vem pra cá. E ele falou uma coisa que foi bem interessante, que foi assim, quando a gente está num relacionamento, não sei se vocês percebem, mas existem momentos que nós estamos mais próximos da pessoa e outros momentos que a gente se distancia daquela pessoa. Né? Em todos os relacionamentos amorosos, enfim, de amizade. E isso não significa que o relacionamento ele precisa acabar. Né? Esse negócio de que o Mário falou, de as pessoas vêm, as pessoas vão, isso é verdade, as pessoas vêm e elas vão. Mas tem uma coisa que o Connor falou, o Connor Hill, nosso amigo, que ele falou que é verdade. Ele falou assim, é verdade, né, pra mim. Ele falou assim, por que eu vou me afastar das pessoas que eu sei
que querem contribuir para um futuro melhor no planeta. Não é? Uhum. Entendeu? E essa questão que você falou de... Percebe como que eu tô perto, como que eu tô longe do meu parceiro? Você faz um teste. Se você tá falando com ele gritando, é porque você tá longe. Porque quando a gente tá distante do outro, tudo a gente tá estressado e a gente grita. Parece que a gente quer fazer o outro escutar. Isso aqui que não sei o que lá, que? Isso aqui que? Você tá gritando, você tá sempre... Isso é quando você tá longe, porque quando a gente tá perto, às vezes a gente não precisa nem falar, né? A gente se comunica, a gente fala baixinho, a gente, então. ai, não sei o que. Então percebe, como é que tá o seu relacionamento hoje? Eu estou gritando? Então é porque é questão que você tá longe. Porque quando o coração tá perto, muitas vezes a gente não precisa nem... Então, mas só pra eu voltar lá, né, pro Dan Here, que eu dei um exemplo do Connor pra clarear um pouco mais. Que ele falou, às vezes a pessoa ela retorna para sua vida, não que ela retorna que ela tenha saído, mas que ela estava distante, né? Porque ela estava com as vivências dela, com os processos delas, né? Assim como você estava com o seu. E aí quando você percebe que ela retorna, você olha para ela e fala, nossa, que legal que você retornou. E aí? Como é que tá a vida? O que você está fazendo? O que aconteceu? Né? Não como se, você foi embora, adeus, não verei mais. Né? Uhum. Eu não entendi esse negócio do Connor que você falou. Que negócio do Connor? Da pessoa ir embora e depois voltar. Porque uma vez, pelo que você sabe, né, o Connor, ele gritava muito comigo. Você lembra? Lembro. O Connor gritava, mas assim, o Connor... Mas ali era outro processo, né? Então, o Connor, ele... Pra quem não conhece, Connor Hill, nosso amigo, facilitador de Access Consciousness, uma pessoa incrível. E nós trabalhávamos com ele, fazia traduções das classes dele, enfim. E a primeira vez que ele gritou comigo foi numa classe que eu estava, foi na minha primeira classe que eu estava fazendo essa tradução. E ele gritou comigo, e foi a primeira vez na minha vida que eu não senti julgamento. Foi muito legal. Porque ele gritava comigo... e eu não sentia nada, eu não me sentia atingida com raiva ou com medo, o que ele está fazendo. Não, foi um berro de... Volta! Para me trazer para a realidade, para mim, não sei, foi uma coisa que ele fez e ele fazia muitos comigo, porque... quando a gente trabalha com energia, quando a gente trabalha com consciência, às vezes você entra num espaço de resistir mesmo àquilo, né? Resistir ao que está acontecendo, querer ser menos do que você enfim. E ele dava esses berros para me trazer para a realidade. Só que quem estava olhando de fora não entendia muito o que estava acontecendo. Eu acreditava realmente que ele estava brigando comigo, né? Porque dava a impressão que ele estava brigando comigo. Ele estava brigando comigo, na verdade, mas de um jeito totalmente expansivo, onde não tinha nenhum julgamento. E foi uma coisa assim que eu percebi quando ele gritou comigo e eu não senti nada, na verdade eu percebi que aquilo era um não julgamento, foi incrível. Foi um negócio que eu nunca senti na minha vida. E aí um dia ele veio pro Brasil e ele falou comigo, ele falou, eu percebi que eu não preciso gritar com você, assim como ele fazia com outras pessoas que trabalhavam com ele, porque ele era assim. Era um processo dele, um processo dele. Ele estava aprendendo também. E ele sabia que isso fazia com que a pessoa voltasse, né, enfim, para consciência ali. E aí ele falou assim, por que que eu vou gritar e vou, sei lá, de repente chatear ou me distanciar de pessoas que eu sei que estão aqui criando um futuro diferente, criando um futuro mais expansivo, porque eu trabalho para isso também. Né? Então por que eu vou me afastar de pessoas que eu sei que também trabalham para isso? Eu quero mais ficar perto delas. Né? E assim em qualquer relacionamento, né? Por que você vai se afastar de pessoas que você sabe que estão no mesmo espaço de expansão de consciência, né? Agora eu entendi. Entendi. E isso vai de encontro que eu falei na questão de gritar, né? Pra que gritar, né? Pra que gritar? Que louco, né? Mas às vezes a gente toma essas atitudes. Então, mas o quanto que o grito... ele representa, na verdade, uma vontade
de ser escutado, né? Tem isso também, que aí vai pro autoconhecimento, vai muito pro autoconhecimento, né? Espaço de ser escutado. Para mim, o meu processo de expansão de consciência e de autoconhecimento é um processo diário. Assim, é um processo que todos os dias eu mudo. Todos os dias eu mudo. Todos os dias eu mudo. Todos os dias. E não tem volta, né? Não tem. Não tem, o meu processo vai até quando eu tiver 50 anos. Não, eu acho sempre. assim, porque pra vida. Por que pra mim não faz sentido as pessoas criarem uma opinião sobre mim? Porque se elas criam uma opinião sobre mim, elas estão atrasadas. De verdade, assim. Eu estudo muito Axis. E aí, a cada página que eu leio de um livro, eu mudo. Eu percebo alguma coisa que eu falei ontem, eu falei, putz, eu não acredito mais nisso. Até no próprio podcast, né? Eu comentei do podcast, né? Amor de novela. Eu comentei com vocês do podcast. Eu falei, às vezes umas coisas que eu escuto, às vezes eu tô escutando o podcast, eu falo, não acredito que eu falei isso, eu não acredito mais nisso. Eu já vejo isso de forma diferente. Né? Por quê? Porque eu estou em movimento. Então, às vezes eu falo alguma coisa, um vídeo que eu gravei, alguma coisa, eu olho para aquilo e falo, já tenho uma percepção diferente sobre isso. Então, quando a pessoa ela cria uma definição e uma conclusão de quem a outra é dentro de um relacionamento, ela está, na verdade, deixando de receber tanto da pessoa como do próprio relacionamento. Porque o que é a comunhão? Quando você fala, estamos em comunhão, a comunhão não é algo sólido, não é algo paralisado, algo que você fica estagnado. A comunhão é movimento. Então, como que você pode estar em comunhão com alguém se você está parado? É impossível. Você não está nem em comunhão com você mesmo, né? Parado. Na verdade, você está na definição e na conclusão do que aí você segue. A gente sempre coloca as pessoas em caixa, né, Agnes? E a gente sempre está se colocando em caixas. Parece que a gente veio para esse mundo para se colocar em caixas. E se a gente está fora de alguma caixa, a gente é errado. Então, às vezes, a gente fica cortando o nosso braço, nossa perna para caber dentro de uma caixa. Né? Enquanto o outro também faz isso com a gente. E às vezes a gente acredita naquilo que o outro está dizendo sobre a gente. Uhum. Né? A gente se faz acreditar e aí que a gente não é a gente mesmo. Né? Mas é uma escolha. É uma escolha. Isso é uma escolha. Mas muitas pessoas não sabem disso, não têm essa clareza, né, do que elas estão escolhendo ficar dentro de uma caixa. Elas acreditam mesmo que elas são assim. De tanto eu falar, de tanto ouvir, às vezes desde criança, você é isso. Pronto, ela acha que ela é isso. Tá, mas nós estamos trazendo aqui para vocês possibilidades. Existem possibilidades diferentes. Você pode escolher mais por você pode escolher fazer escolhas diferentes, você pode se permitir mudar, experimentar coisas novas. Né? Eu acho que você não precisa viver as escolhas das outras pessoas, a não ser que você escolha isso. Tá tudo bem também se escolher, não tem problema. Mas existem possibilidades diferentes. Né? Às vezes eu olho para algumas pessoas que eu percebo que elas têm uma definição de quem eu sou. E aí eu falo, já tá atrasada. Você não me conhece. Né? O Connor falou uma vez sobre isso. A gente está falando do Connor sobre isso, né? Que às vezes quando ele percebe que uma pessoa tá tratando ele de uma forma, ele tá achando que eu sou assim, ele pega e ele faz um negócio para descontar, para tirar a pessoa do eixo, né? Ele fala, o cara tava me tratando assim porque ele tava já me colocando numa caixa, ele pega e já faz um negócio. Não me coloca nessa caixa porque eu não vou ficar muito tempo. Eu já saí desse espaço há muito tempo, né? Eu acho que quando você está num processo de expansão de consciência e de autoconhecimento, se você não está com pessoas que conseguem entender esse seu processo, que conseguem perceber o seu processo, nem entender, mas perceber que você escolhe estar nesse processo, você vai acabar vivendo uma jornada solitária. Porque as pessoas, elas acabam te colocando naquele espaço que você não tá mais. Você não é mais aquela pessoa. E aí, não tem o que falar. Tipo, todo dia você vai falar pra pessoa que você mudou. Acontece que a pessoa, se ela percebe que você é uma pessoa que está em movimento, que está em evolução, eu escolho evolução.
e ela gosta disso, ela vai querer estar com você pra saber quem é você hoje. Exatamente. Não é? Tipo, quem será que é ela hoje? O Exatamente. que será que mudou? Será que mudou alguma coisa? Ai, é tão mais gostoso assim, né? Porque é o movimento que eu escolho, né? Eu escolho pra minha vida. Então, muitas vezes, as pessoas, elas paralisam o processo delas de autoconhecimento e de expansão da consciência, porque pessoas ficam pra trás. Elas vão ficar pra trás. E a gente não quer. E Né? elas, exatamente. Para, porque eu não quero perder. Eu deixo você me colocar nessa caixa aí. Exatamente. A gente tem muito cliente aqui na Criar que é assim, né? Que tá numa expansão, mas se segura por conta do marido ou por conta da esposa. E, na verdade, é você fazer a escolha por você. E assim, se você tiver que perder, você vai perder. Porque é a disposição da outra pessoa te perceber, olhar pra você, ver quem você é. E é uma escolha dela se ela vai querer isso ou não, ou se ela prefere ter você dentro da definição que ela criou. Se ela quer ter você dentro da definição que ela criou, você vai perder. Porque, na verdade, ela vive uma mentira, né? É uma mentira que ela vive. É uma mentira. Eu sempre abaixo a tampa da privada, isso eu aprendi no meu relacionamento. Mas é uma escolha. Eu faço xixi sentado, eu já falei já, né? Mas isso é uma escolha sua. Que foi uma coisa que eu aprendi. É uma escolha sua? É uma escolha. Depois que eu vi também que o homem fazer xixi sentado melhora a questão da próstata, tem todo um lance aí, científico. É assim, ó. Eu não escolho cortar braços e pernas pra caber em nenhum relacionamento. E se eu tenho que ficar o tempo inteiro não sendo eu, não funciona. Né? Não sendo eu passou várias coisas na minha cabeça. Né? Ser eu. Se a pessoa ela não me recebe do jeito que eu sou, e isso também seria a pessoa querer me mudar, né? Quando você falou da mudança, é fato, né? Até a questão física, né? Quando você falou que grava os podcasts, depois você já não concorda com o que você falou, você vê que aquela Agnes daquela época já não é mais, porque milhares de células morreram, milhares de células nasceram. Então, assim, é um fato físico, não é só a questão da expansão da consciência. A gente muda o tempo inteiro. Se eu te mostrar uma foto agora, sua, eu vou te perguntar quem é. Você vai falar, sou eu? Eu vou falar, não é mais. Essa aqui era a Agnes de semanas atrás, porque já mudou, já caiu o cabelo, já cresceu o cabelo, já morreu células, nasceu célula, a pele já se refez. Então, quando você olha para uma foto, não é mais você. E se fisicamente não é, né? Então, aí muda, sua consciência vai mudar também o tempo todo. Isso é natural. A mudança faz parte. Você querendo ou não, você vai mudar, né? Você percebe até as plantas que não têm o mesmo nível de consciência que os seres humanos, e elas mudam, né? Elas têm raiz, mas mesmo assim elas mudam. Ela muda a posição do sol, a posição que o vento bate. Então você vê que até elas procuram uma melhora, né? Elas procuram expandir para buscar uma melhoria para elas naquele momento. Depois pode ser que elas voltem para aquela mesma posição, né? Eu estou falando da questão física, né? Que tudo é um conjunto, né? Questão física, mental, a questão da consciência. Então, isso é só o meu ponto de vista. A gente veio para o mundo para estar em movimento, né? A Terra está em movimento, o planeta está em movimento, que nem você falou, nossos corpos estão em movimento, estão em transformação, células morrendo e nascendo, né? Que você falou. E o relacionamento é isso, é movimento. Quando tem deixar também partes do relacionamento morrer. Sim, exatamente. E criar o que mais é possível, né? O que mais é possível. O que mais é possível naquele relacionamento. O que mais é possível. A gente está em constante transformação. E o relacionamento, para mim, é isso. É constante transformação. Que tem esse negócio, um relacionamento eterno, né? Mas o que é o eterno, né? Sabe? O eterno até ser porque gostoso. a gente tá em constante transformação, cara. Então, essa pessoa que nem o Leandro de 5 anos atrás não é o mesmo Leandro
né? Eu fiz um post uma vez sobre isso, que a Gi, que bom que a Gi de 5 anos atrás não é a mesma, sabe assim? Porque se fosse a mesma de 5 anos atrás, eu não estaria mais com ela. Claro, porque você muda, se a pessoa não muda... Exatamente. Né? Porque fizeram uma trend, né? Falar, poste o seu amor, estou com a mesma pessoa. Poste a mesma pessoa do seu relacionamento. Aí posta lá, de 15 anos atrás, estou com a mesma pessoa. Eu falei, nem ferrando que eu tô com a mesma pessoa. Né? Não tô com a mesma pessoa de ontem, gente. Eu falei, não, a Gi de 5 anos atrás não é a mesma, cara. É completamente diferente, é uma outra pessoa. Graças a Deus. Graças a Deus que ela tá nesse processo, né? E se eu fosse o Leandro de 5 anos atrás, você entendeu? Então, é legal isso que você falou. Né? Tanto a gente muda na consciência quanto no corpo também, né? A gente está mudando. A gente acessa o espaço consciente, de expansão de consciência. Quando a gente acessa esse espaço consciente, a gente percebe que a mudança, não a mudança, mas o que a gente pode receber desse planeta é muito mais do que a gente um dia considerou, percebeu, entendeu, acreditou. Porque, tudo bem, as coisas elas estão em movimento, tudo está mudando, mas você pode escolher cada vez mais também. Você pode escolher mudar cada vez mais, você pode escolher mais, porque é infinito. E a nossa capacidade de escolha e de recebimento só é limitada por conta da gente mesmo. Né? O quanto que a gente poderia mudar fisicamente de um dia para o outro se a gente não tivesse tantos pontos de vista do que é a mudança. De como a mudança deve acontecer, ou como que ela acontece, como que é o certo acontecer, né? Sendo que, assim, são os nossos pontos de vista que vão criar a realidade daquilo. Então, eu posso, de repente... Qual que é o ponto de vista que você tem que para alguma coisa ser, outra coisa tem que acontecer? Esse é o ponto de vista, é só um ponto de vista de como as coisas devem ser. Você tem um ponto de vista que no relacionamento você não vai ficar muito tempo com a pessoa, você não vai ficar. Se você tem o ponto de vista que as pessoas precisam de ser de tal forma no seu relacionamento para que ele dê certo, e se você não quer um relacionamento, você jamais vai encontrar essa pessoa. Né? Mas se você não tiver clareza de que você não quer um relacionamento também, você vai achar que você tem dedo podre. E aquela pessoa que você já definiu que tem que vir para você, nunca chega. Né? Mas assim, o quanto que eu estou disposta a receber e ser nesse relacionamento, igual você estava falando agora. Graças a Deus que ela não é a mesma de 5 anos atrás. Mas o quanto que você está disposto a receber desse relacionamento? Né? O quanto que você está disposto a criar nesse relacionamento? Né? O que mais é possível nesse relacionamento? Né? O quanto que a gente está disposto a destruir e descriar também o relacionamento todos os dias, né? Para criar algo mais grandioso. Primeiro você destruir e descriar os seus pontos de vista de quem você é. Porque se a gente está falando aqui que a gente muda o tempo inteiro, e eu tenho ponto de vista de ontem, ainda hoje, e é uma definição, uma conclusão que eu tenho sobre mim, eu estou na limitação. Sabe o que está me vindo aqui? A gente não tem o ponto de vista que nunca vai acabar? Existe... Como assim? Está me vindo assim, porque a gente tem muita questão de que tudo é para sempre, cara, que sempre assim, meus pais estão ali, parece que eles estão ali e vai ficar ali para sempre, sabe assim? Eu tinha minha avó e meu avô e para mim, para sempre que eles iam estar ali. A gente sabe, e um dia pode acontecer deles virem falecer, mas parece que não, parece que tava ali e falar, não, amanhã o meu avô tá aí, cara, amanhã o meu pai tá aí, amanhã eu posso conversar com meu pai. Então... muitas coisas a gente não faz com... Sabe assim? Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Eu não tenho esse ponto de vista. E às vezes um relacionamento a gente... tá aí, amanhã eu converso. Não, então eu não tenho esse ponto de vista. E eu já falei isso pro Mário várias vezes. Muitas vezes, quando ele não quer conversar... Você vai empurrando com a barriga, sabe? Quando ele não quer conversar e ele fica bravo muito tempo, e eu falo, é perda de tempo. É perda de vida. É perda de felicidade, de alegria. Eu não tenho esse ponto de vista de amanhã eu converso, amanhã eu resolvo. Não.
Não, mas a grande maioria tem isso que eu tô falando, sabe? O que mais é possível, né? Assim, A gente tem esse quanto ponto de você está vista de- escolhendo hoje, Exatamente. né? Ser feliz hoje, ser feliz É hoje. isso que eu queria chegar. Não existe, o amanhã não existe. Né? Então, assim, é ser feliz hoje. Se eu puder resolver hoje, eu vou resolver hoje. Né? Então, se eu puder ser feliz hoje, eu vou ser feliz hoje. Exatamente. Né? E assim, o quanto que você escolhe, isso pra mim foi um aprendizado. Assim. Quando você perpetua um problema, quando você não resolve, você fica muito numa tristeza, numa preocupação, numa irritação, enfim, qualquer coisa desse tipo, o que acontece? Você está perpetuando essa energia no planeta também. E o quanto que você é uma contribuição fazendo isso? Como que você pode ser mais contribuição? Se você escolher ficar mais na felicidade ou menos. Assim, o meu ponto de vista eu escolho ficar muito mais tempo na felicidade do que na tristeza, resolver o que eu tenho que resolver muito mais rapidamente, porque eu entendo que eu deixo de emanar também essas energias. E eu sei que essas energias, como nós somos todos um, e eu tenho essa consciência que eu estou conectada com outras pessoas, eu sei que o meu jeito de viver a vida está afetando pessoas em lugares que eu nem imagino. Exatamente. Então, eu prefiro afetar as pessoas com a minha felicidade do que com a minha tristeza. Do que ficar ali muito tempo. Mas também não é pra fingir sair da tristeza, né? Eu estou feliz. Não, é assim, você estar... Por dentro tá todo destruído. Não, é você estar no verdadeiro espaço Exatamente. de destruir e descriar o seu relacionamento todos os dias, que é o que você estava falando. Né? Quando você percebe assim, a contribuição que você é para o planeta, você escolhe destruir e descriar o seu relacionamento todos os dias. Você escolhe sair do espaço das definições e das conclusões. Porque não é sobre você, isso é sair do ego. Quando você acha que o seu relacionamento é sobre você apenas, você está no ego. Quando você esquece que o que você emana naquele relacionamento, você não é pro relacionamento. É pro planeta, é para as pessoas que estão conectadas a você, que estão ali na mesma vibração que você, elas estão se conectando com o que você está sentindo. Né? O somos todos um enquanto tiver uma pessoa triste no planeta, outras ficarão também. Então, assim, não é, não importa com o que... Não, é assim, importa sim. Porque enquanto houver uma pessoa triste no planeta, ela estará, né, contribuindo para que outras pessoas também fiquem, porque estamos conectados, né? Isso é responsabilidade, né? É ter a autorresponsabilidade. Né? A gente não tem essa consciência do que é... Aí você começa a perceber que o buraco é mais embaixo. Então eu preciso mesmo olhar para mim, para as minhas questões, porque... que eu estou escolhendo fazer comigo está reverberando no planeta. Olha só que responsa. Aí já não sou mais eu sozinho, né, no meu ego. O que eu tenho que escolher aqui está reverberando numa galera aí, no planeta. Então eu tenho que olhar para mim, cara. Quando a gente fala de criacionamento, é disso que a gente está falando. É de criar mais. É criar mais felicidade, mais dinheiro, mais abundância, mais prosperidade, mais risada, mais conversa, mais alegria. Mais aprendizado. E assim, o que mais é possível? Aprendizado não é dor. Aprendizado não é dor. As pessoas, elas ligam aprendizado a dor. Mas é só o seu ponto de vista. Não é dor. Porque se eu estou em um relacionamento e eu tenho algo ali que eu preciso resolver, como que eu vou resolver isso? Qual que é a minha energia para resolver isso? Se a outra pessoa não está em condições de resolver aquilo de um jeito evoluído de ser, e você é a pessoa mais consciente naquele relacionamento, naquele momento, a responsabilidade é sua. Não é da outra pessoa. É porque você tem mais consciência naquela situação, naquele momento. Então, a responsabilidade é sempre da pessoa mais consciente. Entendi. Isso é sair do ego, isso é sair do ego. Entendi. É quando você para de achar que é por você. E você começa a perceber que não é você. Não é tipo eu, né? Tudo eu. Não. Nós vivemos em um planeta onde nós estamos todos conectados. E eu acredito que cada relacionamento nesse planeta contribui
para que a gente saia do momento atual. Se você acredita que tem alguma coisa hoje no planeta, você não gosta de alguma coisa que nós estamos vivendo hoje no planeta, tá muito calor. Ué, olha para você então. Onde eu tô morando aqui tá fazendo muito frio. Olha para você então. Porque essas coisas não acontecem simplesmente porque elas acontecem. Elas estão conectadas com a gente. O que a gente criou? E assim, como você vem falando que a gente está nessa evolução, nesse aprendizado, a gente está a todo momento mudando, né? E às vezes aquilo que a gente aprendeu hoje não faz sentido amanhã. Sim. Uhum. Né? Aí eu tô numa viagem na minha cabeça aqui. Parece até que usou um negócio. Não, a viagem que eu tô na minha cabeça, você começou a falar, eu comecei a pensar qual que é o significado da palavra aprender, de onde vem aprender. Aí eu comecei aqui na minha cabeça, nem sei se faz sentido isso, nem sei onde tem isso daí. Mas pode você que está em casa buscar no Google ou no dicionário. Coloca aí pra gente, então, a definição. Qual que é a definição de aprender? Para mim tá vindo assim, reter o conhecimento, prender, de prender o conhecimento, aprender, aprendizado. Né? Prender, é isso, vem de prender, né? Aprendizado, de reter o conhecimento. Então, e no relacionamento, como a gente está falando de algo cíclico, de algo que está sempre mudando, de algo que, né, que a gente está... Eu acho que é mais palpável e viável a gente não se prender ao conhecimento, né? Não se prender a isso. Prender para nós, e sim expandir. Expandir isso, você entendeu? Expandir a situação. Expandir o conhecimento e do próprio relacionamento. Esse destruir e descriar o relacionamento é isso. Tudo aquilo que eu aprendi que é um relacionamento, eu destruo e descrio, porque o que mais é possível agora. Você entende? Então eu não prendo, não aprendo, né? Eu solto, eu liberto, eu deixo solto. Expande. Eu vou expandindo isso. Uhum. Então eu tô nessa viagem na minha cabeça agora aqui, que tá fazendo total sentido pra mim, eu não tô sabendo... Que incrível, caiu... Eu não tô sabendo expressar. Você tem uma consciência? Total. Eu queria expressar isso pra vocês aprender, mas não prender. Você entendeu, Mário? A viagem minha? Mas ele não tá confundindo aprender com apreender de segurar? Mas os duas... Você faz uma apreensão. Apreende. De capturar? Pode ser. Também. Mas o aprender, de aprendizado? Então, o aprender que você está falando que é o de aprendizado. De reter o conhecimento. Você usou no sentido de apreensão. Porque assim, eu aprendi que 2 mais 2 é 4. Isso ficou na minha cabeça. Eu tenho isso. Eu segurei. Você retém a informação para você e você não passa isso para o planeta. Isso. Entendi. Você entendeu? Uhum. Eu tô falando de como usar o relacionamento para... Quando a gente fala hoje no planeta, se você perceber a quantidade de cursos digitais que hoje existem, pessoas que não são professores criando esses cursos, né? E uma vez eu escutei de uma das pessoas lá que a gente estudou, eu não sei se foi com o Érico Rocha, não sei, mas a pessoa, ela falou isso. Ela falou, hoje nós vivemos, principalmente no Brasil, onde a educação ela é muito precária. E existem muitas pessoas retendo conhecimento, retendo informações. Por quê? Porque elas trabalham, elas são muito boas no que elas fazem, só que elas não ensinam isso, elas não passam esse conhecimento para frente. Porque elas não se acham professores, elas não têm essa função. Mas hoje, principalmente no momento que a gente vive no Brasil da educação, se você tem muito conhecimento sobre alguma coisa, como que você pode ser uma contribuição? Ensinando, passando o conhecimento para frente, criando cursos, ensinando, sei lá, do jeito que você quiser, na internet, cobrando de graça, não sei. Mas assim, se você retém esse conhecimento dentro de você, você não está sendo 100% da contribuição que você poderia estar. Acho que isso está num livro também, né? Luz do Caminho. No prefácio, eu acho que fala sobre isso, né? Sobre você... que você for aprender para você repassar. Tem alguma coisa assim. Agora me fugiu. É um negócio bem bacana que fala sobre isso. Sobre a gente veio para cá para
para ser discípulo, mas também para passar, né? Esse conhecimento. Grande aprendizado para mim nos relacionamentos, e é uma coisa que talvez demore um tempo ainda para eu aprender 100%, até mesmo porque isso tá no nosso sangue, né? Que é o não julgamento. E eu acredito que Isso é pra vida, né? se você fala que você não julga, mentira, você julga. Todos julgamos. Senão a gente nem estaria aqui, nós estaríamos na, sei lá, 13ª dimensão, não sei, a gente não estaria aqui na terceira dimensão. Né? E aí, pra mim, quando eu percebo que eu entro em conexão um pouquinho mais com o não julgamento, já abre, assim, uma porta enorme na minha frente. Caramba! Né? O quanto que está disponível para mim simplesmente porque eu acessei um pouquinho mais o não julgamento. Né? Às vezes demora, porque, por exemplo, numa briga, você está brigando lá, no seu relacionamento, você tá brigando. Tá discutindo, né? Tá lá um querendo provar o ponto de vista, né? Pro outro. E aí, se você é uma pessoa que está em movimento, que você pensa, que você reflete, que você estuda, né? Que você olha para você, pode ser que dali alguns minutos, algumas horas, alguns dias, não sei, mas você vai olhar para aquela situação e você vai destruir, descriar aquilo. Você vai falar, não, olha só como eu estava no julgamento aqui nessa situação. Né, o que mais é possível. E aí, se você tem a oportunidade de olhar para isso e falar, não, eu descrio todo esse julgamento, né? E você aplica essa mesma situação no seu relacionamento, o que pode ser criado? Quais são as possibilidades? Né? Ficou claro o que eu falei? Total. Tem uma coisa que eu escutei também do Dan Healy, é uma coisa que eu sempre acreditei, assim, que eu sempre percebi muito. Que a natureza, ela sempre me acalma. Às vezes, quando eu estou muito estressada, eu vou ali no garden. Tem o garden, vocês sabem, garden é aquele lugar que vende planta. Aqui, como a gente está em Mauá, tem um ABC Garden ali embaixo. Então, às vezes, eu estou muito estressada, eu falo, nossa, eu preciso do garden. Eu fico ali dentro, fico olhando as plantas, né? Então, o garden é um lugar que vende planta, enfim. E eu não sei vocês, assim, mas vocês se sentem mais relaxados ou menos relaxados quando vocês estão na natureza? Mais relaxado, né? Total. A gente descarrega energia e recebe energia. E você? Também, principalmente, às vezes fica muito carregado. E isso aí, eu volto de novo para a ciência, né? Você percebe que às vezes você encosta em alguma coisa de metal, ou às vezes aqueles copos descartáveis acaba grudando na sua mão, que você está com uma sobrecarga muito grande. Né? Aí você tem que fazer aquele aterramento, é um momento que você tem que andar descalço na grama. Né? Às vezes as pessoas não sabem a importância que isso tem. Você encosta, às vezes, na beirada de metal, aí você dá aquela faísca. Dá um choque, né? Por conta disso. Sua energia está muito alta, você tem que fazer esse aterramento. Por isso que, normalmente, esse chuveiro tem aquele fio térreo que ninguém sabe, muitas pessoas sabem. É por conta disso. Você tem que fazer o aterramento da energia. Não vou entrar, não é muito complexo. Mas a questão... de como trocar uma essência do chuveiro. Mas a questão de você estar... Essa que a Agnes passou, de você estar muito carregado, você estar em contato com a natureza, muitas vezes é isso. Muitas vezes só precisa caminhar descalço na grama para fazer o aterramento de toda essa energia que está em você. Mas aí quando você chega lá na natureza, você vai lá todo carregado, todo estressado, aí você chega lá na natureza. A primeira coisa que você percebe é uma calma, é uma gentileza, né? É o não julgamento. Então, a natureza, ela não tem julgamento de você. Ela não tem julgamento nenhum, ela não tem julgamento de nada. Tanto é que ela não fica se martirizando quando alguém entra no mar e morre afogado. Ela fala, matei fulano. Né? Ela não fica triste quando tem um tsunami e várias pessoas morrem. Né? Ou, enfim, a natureza ela não tem julgamento sobre absolutamente nada. Então, quando você vai para esse espaço da natureza, é um espaço onde você não está sendo julgado. E aí você entra em contato com o não julgamento. Por isso que você fica mais tranquilo e você fala, nossa, que delícia estar aqui. Principalmente quando você está com um problema.
né? Quando você está estressado com alguma coisa. E aí você vai, anda descalço, descarrega energia, terra, faz o aterramento, aí você vai, toca numa árvore, abraça uma árvore, aí você observa os passarinhos, né? E aí esse momento é um momento de gentileza com você e com a natureza. Sim. E se a gente pudesse pegar, né? Isso é uma coisa que até o Dan Heer falou uma vez, se a gente pudesse pegar essa sensação e trazer essa sensação para as pessoas, para os nossos relacionamentos. Porque se a gente já viveu essa sensação ali na natureza, a gente sabe como é que é isso. A gente sabe como fazer isso e a gente sabe como que a natureza faz isso. Então a gente pode pegar essa sensação e trazer para os relacionamentos. Por que a gente não faz isso? Né? Porque a gente julga. Escolhas. Escolhas. Né? Escolhas. É isso? Quer falar mais alguma coisa? Eu quero falar que é isso, gente. Curte, compartilha, taca o like aí no dedinho, passa pra frente isso daí, que você vai estar sendo uma contribuição pro planeta. E se você fizer, compartilhar com 5 pessoas, amanhã vai ter um Pix na sua conta. Tô brincando. Não, como seria você compartilhar isso com 5 pessoas e o universo te presentear com Com um chocolate gigante na Páscoa. Não, com muito dinheiro, com muita alegria, com muita facilidade, porque você está escolhendo ser a contribuição. Exatamente. Né? O que mais é possível? O que mais é possível que você sequer considerou ao tocar o like no dedinho aí. Gratidão, gente. Esse foi o nosso 8º capítulo, né? É, o capítulo 8. Capítulo 8 do podcast Amor de Novela. Um beijo no miocárdio e até daqui de repente. Tchau, gente. Faz assim, Mário.